Antes da criação do que hoje conhecemos como Sistema Único de Saúde, o SUS, era o Ministério da Saúde, com o apoio dos estados e municípios, que desenvolvia quase que exclusivamente ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, com destaque para as campanhas de vacinação e controles de endemias. A atuação do poder público nessa área se dava através do Instituto Nacional de Previdência Social, que depois passou a ser denominado Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAPS, autarquia do Ministério da Previdência e Assistência Social. A assistência à saúde desenvolvida pelo INAPS beneficiava apenas os trabalhadores da economia formal, com carteira assinada, e seus dependentes, ou seja, não tinha o caráter universal, que passou a ser um dos princípios fundamentais do SUS. Nesta época, os brasileiros, em relação ao acesso à saúde, eram divididos em 3 categorias. Aqueles que podiam pagar pelo serviço, aqueles que tinham o direito assegurado pelo INAPS e aqueles que não tinham nenhum direito. Esses eram a maioria. O povo cuidando do povo e em defesa do SUS. Uma primeira grande conquista do movimento da reforma sanitária foi, em 1988, da definição da Constituição Federal relativa ao setor da saúde. No artigo 196 da Constituição Federal, conceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Aqui se define de maneira clara a universalidade da cobertura do Sistema Único de Saúde. Já o parágrafo único do artigo 198 determina que o Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. E como o SUS funciona hoje? O município é o principal responsável pela saúde pública de sua população. A partir do Pacto pela Saúde assinado em 2006, o gestor municipal passou a assumir a gestão das ações e serviços de saúde oferecidos em seu território. Quando o município não possui todos os serviços de saúde, ele negocia com as demais cidades de sua região a forma de atendimento integral à saúde de sua população. O governo estadual implementa políticas nacionais e estaduais, além de organizar o atendimento à saúde em seu território. A porta de entrada do sistema de saúde é pelo Sistema de Atenção Básica, que se configura nos postos de saúde, centros de saúde, unidades de saúde e outros pontos de atendimento. Quando eu falo sobre esta sigla, estou falando de fato de uma das políticas mais importantes e civilizatórias. Sem o SUS, a gente tem um estado de barbárie. Imagine a situação que nós estamos hoje. Se não tivéssemos um sistema de saúde que fosse universal. E universal aqui não significa ser apenas para todos. Significa que o SUS é um instrumento político de cidadania que considera cada pessoa, independente do seu extrato econômico, da sua etnia, da sua idade, de qualquer condição, considera essa pessoa uma cidadã. Um sistema de saúde que seja integral, ou seja, que abrange todos os setores da vida, que se preocupa também em ser equânime, em priorizar aqueles que estão sofrendo com um sofrimento maior, mais intenso. O SUS, ao ser direito universal, o Estado tem o dever de usar o SUS como instrumento tecnológico e administrativo para defender a vida das pessoas. E essa vida das pessoas está organizada em serviços assistenciais. Quando você vai a um posto de saúde fazer o pré-natal, quando você vai ao posto de saúde fazer uma consulta que lhe parece ser simples, mas que é de acompanhamento para a sua vida. Quando você precisa de uma unidade de pronto atendimento, de um hospital, mas também naqueles serviços que você não consegue materializar, verificar no dia a dia. Por exemplo,
independente da epidemia, você sabia que nos hotéis, nas escolas, nas fábricas, em qualquer setor desse empresarial, existe um serviço chamado de vigilância sanitária, ou seja, a vigilância sanitária executa serviços que protegem a sua saúde? Você sabia que existe um serviço de inteligência no SUS chamado vigilância epidemiológica, que sabe prever quando uma doença, uma epidemia como essa da Covid está para chegar, como é que ela está se comportando e quando ela pode estar terminando? Há pessoas que trabalham no Sistema Único de Saúde só nesse processo da vigilância epidemiológica e na vigilância ambiental. Há também aqueles que trabalham no SUS, no setor industrial, numa combinação com universidades, por exemplo, produzindo uma das coisas que a gente mais precisa e que a gente está mais requerendo nesse momento: vacina. Por isso que eu digo a você, ao defender o SUS enquanto direito à saúde, a gente está defendendo a vida de todas as pessoas. Por exemplo, se em cada comunidade, para cada 3.000 pessoas tiver uma equipe de saúde da família, se para cada conjunto de 6, 7 territórios de 3.000 pessoas tiver ao menos uma equipe multiprofissional do núcleo de apoio à saúde da família, sim, vai ter pessoas acompanhando constantemente, quer sejam elas ricas ou pobres, quer sejam elas de todas as etnias, vai haver pessoas cuidando da sua saúde. Agora, defender a saúde como direito também é defender um Estado que, mesmo que ele desenvolva a economia capitalista, ele desenvolva nos termos que a Constituição Federal de 88 colocou. Um estado de bem-estar social, como está no artigo 6º da Constituição Federal, que defende a vida das pessoas porque defende o trabalho, o lazer, a saúde, a educação, a segurança, defende todos os recursos que são importantes para que a pessoa tenha saúde. E dentre todos esses recursos está o Sistema Único de Saúde. É por isso que militantes do Sistema Único de Saúde estão numa empreitada muito maravilhosa, contribuindo para que pessoas da base, da população, das suas comunidades se organizem e essas mesmas pessoas possam praticar um lema de maneira que a palavra seja tão transparente nas próprias atitudes delas. Ou seja, o povo cuidando do povo, aprendendo a defender o SUS. A invenção dos agentes populares de saúde, eu costumo dizer, venho dizendo esses últimos meses, que me parece ser uma das grandes e potentes invenções que a gente teve nesse momento de pandemia, entendendo que das experiências mais exitosas que a gente tem internacionalmente, todas elas, em alguma medida, construíram esse lugar de empoderamento das comunidades e um lugar de construção de um cuidado que a gente chama, academicamente hoje em dia, de cuidado de proximidade, que é exatamente a gente pensar esse cuidado e essa aproximação e essa orientação em saúde numa perspectiva de educação popular em saúde, como preconiza Paulo Freire, mas fundamentalmente a gente pensar que ninguém melhor do que a própria comunidade para construir esse lugar de enfrentamento de uma pandemia, considerando todos os dispositivos de conscientização social que a gente precisa ter para estarmos lidando com essas questões relacionadas ao isolamento social, todos os outros desdobramentos que essa quarentena vem trazendo para as pessoas, seja do ponto de vista biológico, seja do ponto de vista mental, emocional, seja do ponto de vista espiritual. Então, são questões que precisam, podem e devem ser abordadas de uma forma próxima, com uma linguagem adequada, com um lugar de compreensão e de acolhimento, dessas tantas demandas que vêm surgindo, tanto por conta especificamente dos adoecimentos da Covid-19, mas também por conta de todos os desdobramentos que uma pandemia dessa magnitude pode propiciar e vem propiciando numa comunidade. Saúde também vem da terra, para morar, para plantar, para produzir e para colher. É nesse sentido que entram as hortas comunitárias. Nelas florescem a possibilidade de regar
e usufruir diversas opções naturais para combater não somente o coronavírus, mas também outras doenças. A relação do curso de Ajustes Populares de Saúde com a questão da alimentação é de fundamental importância, porque a relação com as hortas, com a produção orgânica, com a alimentação de qualidade, com a alimentação boa, isso faz com que as famílias possam ter como se defender das doenças. Os nossos produtos de hortaliça são uns produtos que não contêm agrotóxicos. Que na horta a gente fica mais imune da gripe, mais modo isso, porque a gente tem uma utilidade das plantas, que eu já fiz curso para saber qual tipo de doença, cada planta dessa que eu tenho, o que ela faz no corpo do ser humano. Então eu sei indicar a maioria das pessoas o que a arruda faz, o que a cebolinha faz, o couve faz. Mãos solidárias, para além de dar o alimento às famílias, precisa criar também essas condições de compreensão, de entendimento, de aprendizado, né, de fazer junto, de voltar a entender a importância da terra, né, saber que é da terra que nasce os alimentos. Tem tudo a ver com o curso de Agente Popular de Saúde, né? O trabalho com as hortas, o acompanhamento técnico, a formação, o aprendizado e o consumo, né? Consumir o alimento seguro. E isso é Mãos Solidárias. Isso é o Mãos Solidárias. O Mãos Solidárias não teria sentido sem esse contato direto, sem essa relação direta com as hortas comunitárias aqui do bairro João de Deus, assim como nós estamos já articulando também com os pequenos agricultores assentados da reforma agrária. Movimentos contra o coronavírus. A articulação no semiárido, a ASA, é uma rede que defende, propaga e põe em prática, inclusive através de políticas públicas, o projeto político da convivência com o semiárido. As ações da ASA estão pautadas principalmente na cultura do estoque de água, alimentos, sementes, animais e todos os elementos necessários à vida na região. O Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá é uma organização não governamental com sede no Recife, Pernambuco, fundada em 1993, que trabalha para a promoção da agricultura familiar dentro dos princípios da agroecologia. A ASA Pernambuco e o Centro Sabiá têm feito uma série de iniciativas na região metropolitana do Recife e no interior do estado, de solidariedade no âmbito da iniciativa das Mãos Solidárias, para ajudar as pessoas e desenvolver toda uma iniciativa de fortalecimento do entendimento do que nós estamos vivendo no combate ao coronavírus. São inúmeras as iniciativas de doação de cestas de alimentos voltadas para a população urbana das pequenas cidades ou da região metropolitana do Recife. São cestas que são montadas com alimentos agroecológicos produzidos por agricultores familiares, por assentados da reforma agrária, por comunidades quilombolas, que vêm ao longo de vários anos desenvolvendo práticas de produção baseadas na agroecologia. Então, a agroecologia, nesse contexto da pandemia, do novo coronavírus, tem se mostrado como uma força importante, tanto para o atendimento à necessidade da alimentação de algumas pessoas que não conseguem comprar seus alimentos nesse momento, como também para reafirmar um modelo de desenvolvimento para o campo e para as cidades que tenha a sustentabilidade, a inclusão social, a valorização da cultura local como algo importante. Esses alimentos de base agroecológica são alimentos extremamente importantes no combate ao coronavírus, porque são alimentos livres de agrotóxicos, livres de transgenia. Então, pensar na agroecologia numa perspectiva também de saúde. Então, se nós estamos, se essas comunidades estão produzindo alimentos saudáveis, esses alimentos certamente deixarão as pessoas com mais saúde, promovendo mais saúde para as pessoas, e isso acaba contribuindo para aumentar a imunidade e, por consequência, resistir melhor a um possível processo de contaminação pelo novo coronavírus. É importante também pensar na agroecologia como uma expressão do movimento de mulheres camponesas, do movimento de mulheres trabalhadoras rurais que fazem e praticam essa agroecologia na produção de alimentos saudáveis para suas famílias, mas também para ofertar à população de um modo geral. As mulheres têm tido um papel importantíssimo na promoção da agroecologia no nosso país e no nosso estado, em Pernambuco, no âmbito daquilo que o Centro Sabiá faz e também das organizações que compõem a ASA, a Articulação do Semiárido no estado. Os agricultores e agricultoras familiares têm continuado
em vários municípios a vender essa produção nas feiras agroecológicas, e o Centro Sabiá e a ASA Pernambuco estão juntos no Mãos Solidárias para dar essa contribuição para a população do Recife e região metropolitana. O que a história nos conta? Meu nome é Brian Kibuka, eu sou professor de História da Universidade Estadual de Feira de Santana e quero compartilhar com vocês o que nos conta a história a respeito da gripe espanhola, também conhecida como dançarina, como pneumônica, como gripe pneumônica, como peste pneumônica. E é importante dizer que quando a gente chama uma doença a partir de um marcador nacional ou étnico, nós devemos tomar cuidado para não transformar esse marcador em xenofobia. Então, quando chamamos de gripe espanhola, não é porque o vírus é espanhol. Vírus não tem passaporte, vírus não tem nacionalidade, vírus é da natureza. Gripe espanhola, por exemplo, não tem nada a ver com a Espanha, a não ser que a Espanha foi quem divulgou, quem massificou as informações sobre essa doença. As vítimas da gripe espanhola, elas são muito numerosas, mas a gente tem que pensar que o impacto da doença não atingiu apenas entre 20 e 40 milhões de pessoas que morreram. 50% da população mundial foi atingida de uma forma ou de outra por essa doença. No Brasil, enquanto a doença avançava na Europa, os brasileiros faziam pouco caso, pensando assim, o continente europeu é distante, lá é mais frio, aqui é um país tropical. Mas o que aconteceu foi que, em 1918, a gripe entrou no Brasil, parte por causa de brasileiros que voltaram de Dakar e chegaram ao país, e ali já tinha uma centena de mortos, que é o mesmo número dos mortos na Primeira Guerra Mundial, dos brasileiros mortos nessa guerra. E depois foi se disseminando pelos portos, especialmente do Nordeste, o navio inglês Demerara, que aportou no Recife, também em Salvador, em setembro. E daqui a pouco, várias cidades do Nordeste foram notificando os seus casos, até que no final de outubro nós já tínhamos as cidades do país, as grandes cidades do país, já atingidas. Em novembro, a doença chegava na Amazônia. E assim, a doença foi avançando até que 35 mil mortos foram registrados pela doença gripe espanhola no Brasil. Particularmente, eu quero destacar o Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro havia um diretor-geral de saúde pública. O titular da diretoria se chamava Carlos Cédio, e ele declarou: a gripe espanhola não pode ser controlada. Então, tiveram que, no meio da pandemia, fechar cidades e, com isso, a vida econômica. Quartéis, fábricas, comércio e tudo foi tendo que ser fechado de forma assodada. Isso causou desabastecimento, falta de leitos, falta de caixões, falta de remédios. E aí começa uma tentativa na República de enfrentamento da doença com a atuação de Carlos Chagas. Carlos Chagas começa o combate à gripe espanhola, implantando, especialmente no Rio de Janeiro, postos de atendimento da população. O fato é que a gripe espanhola ela atingia a todos, mas, em particular, os mais pobres. Mas também matou o presidente eleito Rodrigues Alves, que não pôde tomar posse. Foi eleito, mas não pôde tomar posse porque morreu dessa enfermidade. Se fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Os erros cometidos na gestão da crise de saúde da gripe espanhola, muitos deles foram cometidos na gestão da gripezinha, que não é gripezinha, a Covid-19. A Covid-19 também começou distante da China, mas a informação chegou mais cedo, porque não era informação de jornal, era informação em tempo real, por causa da facilidade de comunicação. Nós tivemos tempo de nos preparar. Os mortos tombando na China, depois na Europa. E ainda assim, cometemos os mesmos erros de 1918, dizendo que a doença não era grave, que não ia atingir brasileiros, que brasileiro pula no esgoto e não acontece nada.
e que num país tropical, onde faz calor, o vírus não avançaria. Pois bem, esses prognósticos caíram por terra, como caíram por terra na época da gripe espanhola. A Covid-19 é uma doença que atinge a todos, sem distinção, mas também trata de forma muito cruel os mais pobres. E quem trata não é apenas o vírus, é também aqueles que fazem a gestão das políticas de saúde. Olá, meu nome é Giciane, sou nutricionista e vamos falar um pouco sobre as comidas feitas em casa e as comidas na rua. Quando a gente busca uma alimentação mais equilibrada e mais saudável, a gente busca aquela alimentação que a gente sabe como ela é feita. E a comida da nossa casa, a gente sabe como ela é feita, porque a gente escolhe os ingredientes, a gente sabe como está temperando e o que está sendo colocado também. Além disso, a higiene desses alimentos e a conservação deles também é garantida porque é a gente que faz essa conservação e essa higienização. A comida da rua, ela é orientada quando você sabe a procedência, quando você sabe como ela é preparada. E normalmente, quando a gente sai para comer, a gente acaba buscando alimentos que muitas vezes não conseguimos fazer em casa. E esses alimentos, muitas vezes a gente não sabe qual é a sua procedência, como ele é preparado. E acabamos consumindo muitas vezes além do necessário porque a gente está pagando por esse alimento. Então, o mais adequado é a gente buscar comer em casa, com qualidade, com higiene e uma boa escolha de alimentos que sejam mais naturais, orgânicos, alimentos longe dos industrializados, dos pacotes, dos conservantes e corantes. Esses produtos que eu recebi do MST, da agricultura, do MST, da agroecologia. É agricultura sem agrotóxicos, sem veneno. Então, existe uma força de movimento coletivo para que nós tenhamos esses alimentos aqui na nossa mesa. Vamos fazer hoje uma salada. Essa salada é a seguinte. Essa salada, uns 10 minutos antes, 20 minutos, a gente já deixa aqui já tem limão e um pouquinho de sal, mais ou menos assim, para ele dormir um pouquinho nisso. Para pegar o gosto bastante, né? Aí vamos fazer essa salada. Essa salada é crua, viu? A batata já está na água de limão e sal. Batata crua, batata doce. Assim fica melhor. Aqui é o mamão. Mamão verde ou chuchu. Como não tinha chuchu, se tivesse bem verdinho também ficava bonitinho. Aí vem o quiabo, ou machixe. Vem um pouquinho do coentro. Um pouquinho de cebolinha. E uma couve cortadinha também. Aqui, nós vamos misturar aqui. Agora vem a surpresa do tempero. Vamos ver aqui no fogão. Isso aqui é polpa de acerola que eu recebi ontem na cesta do MST. Polpa de acerola. Pode ser fruta, mamão, pode ser manga. O importante é você cozinhar a fruta antes e passar no liquidificador e fazer esse creme. Aí cozinha com sal, pimenta, o que você gostar. Um pouquinho de azeite, óleo de coco. Esse aqui vai ser o tempero deste molho. Esse daqui é acerola, viu? De maracujá ficou uma delícia. De manga, então. Mas cozinhe antes. Cozinha a fruta. A dica é essa. Cozinha a fruta. Ou se for a polpa, já está pronta, né? Vai cozinhar. Cozinha-se a fruta e faz esse molho. Esse molho pode ser comido com qualquer tipo de salada crua. Ou até mesmo cozida. A salada está pronta. Você pode irrigar um pouquinho mais de limão se quiser ou não, porque já tem o molho de acerola. Então, só para oferecer, para abrir o apetite. É uma salada 100% crua, sem agrotóxicos. Bem lavada e
colocada o molho de uma fruta. No caso, hoje foi de acerola, foi a polpa da acerola. Cozida. A gente cozinha até dar um pontinho com sal. E come ela assim crua mesmo. O importante é comer ela crua, porque aí ela vai estar com toda a força da natureza viva entrando na gente. É importante comer cru quem tem uma agricultura agroecológica, feita por um grupo de pessoas, um movimento forte, de união, de afeto e de amor.